Ontem nós tivemos uma live da prefeita trazendo as informações, atualizações da vacina, né? Houve mudança aí para o pessoal, praticamente todo mundo que estava aguardando. E a Leila vai trazer daqui a pouquinho os destaques, né? Quem está acompanhando a gente desde o início, só trazer um momento novamente para essa conscientização dessa segunda onda, né? Em um ano a gente está num momento que parece mais crítico. Por isso que decisões importantes, né, têm que ser tomadas. Para alguns vai ser radical, mas para isso, para um bem maior, né? Porque se cria uma discussão, né, em termos de vários setores, mas a gente sabe, né, da preservação da vida, que é o mais importante, né? Claro, a gente tem que colocar na balança, né? A gente sabe que são decisões difíceis, né? Algumas pessoas realmente vão ser prejudicadas, mas a gente está aqui lidando com vidas, né? Então a gente tem que ter essa conscientização. Temos que tomar, foi como eu falei, é um remédio amargo, né? Mas que vai trazer um resultado. E o que a gente quer é esse resultado, né? E o resultado nada mais é do que a gente inibir a evolução, né, do vírus, do coronavírus, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Então a gente tem que ter também essa noção de realidade, né? Muitas pessoas querem fechar os olhos para a pandemia, não adianta fechar os olhos, vocês têm que entender que o momento que a gente está vivendo é muito difícil, é muito complexo, né? E foi como eu falei, não existe tratamento. Se não existe tratamento, né, é uma questão mesmo de como o seu organismo vai reagir. Então a gente não sabe, né, quem são as pessoas que vão adquirir o coronavírus, se ela vai sobreviver ou não. Infelizmente, né, se você parar, né, para pensar, é forte isso que eu estou dizendo, mas é uma realidade, né, e a gente tem que saber lidar com essa realidade. Né? E é importante que as pessoas coloquem a mão na consciência, comecem a analisar, comecem a se colocar no lugar do outro. Né? Então eu peço até que vocês se coloquem no lugar do profissional de saúde. Né? Outro problema que a gente vive hoje, né, porque equipamentos, medicamentos, eu fiz um estoque enorme, né, de medicamentos e insumos para intubação. Já estou preocupada com isso. Né? Então a gente já está vendo tudo isso, enfim, eu já tenho um estoque, mas qual é hoje uma das maiores complexidades que a gente está vivendo? Falta de médico. Né? Então, a falta do profissional médico hoje, né, ela é assim, um problema do Brasil. Ou seja, nós estamos vivendo esse problema, não é em Araruama, não, é no Brasil, é no mundo, a falta desse profissional. Né? Porque o que acontece? Hoje, um profissional, o que eu acho um erro, mas está dentro da Constituição, né? O que a gente pode fazer? Um profissional, um médico hoje, ele só pode ter no máximo 2 vínculos. Né? Ou seja, se ele trabalha, se ele tem 2, não pode fazer o terceiro. Ter médicos, né? Né, que tem que ser cumprida. Então, hoje, o que nós vivemos realmente, a gente quer contratar o profissional médico, né, e não tem para a gente contratar. Então, hoje, isso é uma realidade. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter consciência. Né? Foi até o que a gente falava, né, desde o início, né, vai chegar um momento que você vai ter a verba para comprar, você vai ter a verba, inclusive, para contratar mais profissionais e você não vai encontrar no mercado nem profissional, daqui a pouco você não encontra nem medicamentos, como a gente vivenciou, inclusive, no início, né, da pandemia com relação a respiradores e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que ter essa conscientização, porque senão, se a gente deixar as coisas, né, evoluírem, a gente não vai conseguir depois solucionar. Né? Então, o momento agora é de conscientização. Todas essas medidas estão sendo adotadas para isso. Né? Então, a gente está fazendo de acordo com o relatório técnico, porque a gente quer que as coisas deem certo para a nossa população. Eu não quero perder mais nenhuma vida. Né? Então, essa conscientização tem que vir de todos nós. Né? A gente tem que pensar no coletivo. Eu acho que um tem que conscientizar os outros. Né? A vacinação está acontecendo na praça, né? E também na subprefeitura de São Vicente. Então não deixe de acompanhar os horários, as datas, a gente está sempre lançando aqui no feed, é só ir acompanhando. E é isso, pessoal. Um ótimo dia para todos e até a próxima.